Você já se perguntou como que anda a guerra entre a Rússia e a Ucrânia hoje? A Coreia do Sul pretende enviar uma equipe à Ucrânia para monitorar as tropas da Coreia do Norte enviadas pela Rússia ao país. Uma cena marcante na guerra entre Rússia e Ucrânia. Um drone ucraniano salvou um soldado russo que estava ferido. No começo de 2022, o mundo entrava em choque com o início da guerra entre russos e ucranianos. Desde a invasão em fevereiro daquele ano, o conflito se intensificou com batalhas em várias frentes e um impacto significativo nas populações civis, com infelizmente milhares e milhares de mortos. Hoje, quase 3 anos após a primeira invasão, apesar de notícias já não virem com tanta frequência na grande mídia, a guerra continua intensa, com direito até, recentemente, a Coreia do Norte entrando de vez na batalha. Como que está a situação atual na guerra entre russos e ucranianos? Será que essa treta está prestes a terminar, está longe de acabar? E a Coreia entrando? O que é que muda? É o que a gente vai entender nesse vídeo. Depois da vinheta eu te conto. A guerra mesmo entre a Rússia e a Ucrânia teve seu início no dia 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu com força o território rival. Porém, podemos dizer que esse confronto intenso teve a sua faísca iniciada já com tensões e conflitos lá em 2014, com a anexação da Crimeia pela Rússia e o início dos combates no leste da Ucrânia entre forças ucranianas e separatistas russos apoiados pela Rússia. Mas vamos contextualizar para vocês rapidamente até irmos ao ponto em que se encontra hoje. A guerra. É bom sempre lembrarmos que a relação entre a Rússia e a Ucrânia é complexa e marcada por uma história rica, tensões políticas e étnicas desde sempre. Após a dissolução da União Soviética em 1991, a Ucrânia se tornou independente, mas a influência russa permaneceu forte, especialmente na Crimeia e em áreas do leste ucraniano, onde há uma significativa população de origem russa. Isto posto, as tensões entre as nações co-irmãs foram aumentar mesmo em 2014, quando, após a Revolução da Dignidade na Ucrânia, que resultou aí na destituição do presidente pró-russo Viktor Yanukovych, a Rússia resolveu então anexar na mão grande a amada Crimeia. Essa ação, obviamente, foi condenada pela comunidade internacional e levou a sanções econômicas contra Moscou. Só que a anexação também desencadeou conflitos armados no leste da Ucrânia, com separatistas pró-russos proclamando independência em Donetsk e Lugansk, já resultando então numa guerra que deixou milhares de mortos. Para vocês verem como a situação já era crítica muito antes do estouro da guerra em 2022. Sendo assim, desde 2014, que o confronto no leste da Ucrânia foi se arrastando com batalhas esporádicas. Durante esse tempo, a Ucrânia buscou apoio militar e econômico ocidental, enquanto a Rússia continuou a apoiar os separatistas, intensificando a treta na região. A Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, OSCE, e outros grupos aí tentaram até mediar a paz, mas como sabemos, sem sucesso. Daí, em 2021, a Rússia começou a concentrar tropas na fronteira com os rivais, e isso gerou preocupações sobre uma possível invasão. A comunidade internacional começou a ficar em alerta, e esses órgãos tentaram até fazer aí seus papéis diplomáticos para que nada acontecesse. Porém, nada disso adiantou para conseguir a paz, e em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou então a sua primeira grande invasão aí sem dó sobre a Ucrânia. O ataque, é claro, foi amplamente condenado pela grande maioria das pessoas, pela comunidade internacional. Países ocidentais impuseram sanções severas à Rússia como retaliação. A Ucrânia, sob a liderança do presidente Volodymyr Zelensky, mobilizou suas forças armadas e recebeu apoio militar e humanitário de várias nações, e assim a guerra, do jeito que a gente conhece hoje, começou. Apesar da grande maioria do mundo estar torcendo pela Ucrânia, parecia questão de tempo até os russos dominarem seus vizinhos. Só que apesar das expectativas iniciais, uma rápida vitória russa, a resistência ucraniana foi maior do que todos esperavam. O exército ucraniano, junto com voluntários e milícias, conseguiu conter os avanços rivais em várias frentes, incluindo o entorno de Kiev, no qual a capital foi salva de um cerco. Cidades como Kharkiv e Mariupol enfrentaram intensos bombardeios, resultando em diversas mortes, e assim o ódio pelos russos só aumentou.
Países da OTAN, especialmente os Estados Unidos e membros da União Europeia, começaram a fornecer ajuda militar, incluindo armamentos, munições e treinamento aos ucranianos. Além disso, sanções econômicas severas foram impostas à Rússia, afetando seu setor financeiro e econômico. O apoio humanitário também foi crucial, com milhões de ucranianos deslocados internamente e fugindo para países vizinhos. À medida que a guerra se desenrolava, o foco mudou para diferentes regiões. O lado leste e sul da Ucrânia se tornaram pontos críticos de combate, com a Rússia buscando consolidar o controle sobre a região de Donbass e a Crimeia. Já a Ucrânia contra-atacou em diversas frentes, conseguindo recuperar áreas estratégicas. Porém, assim como toda a guerra, essa causou uma crise humanitária devastadora. Milhões de ucranianos foram forçados a deixar suas casas e muitos enfrentaram escassez de alimentos, água e serviços básicos. A comunidade internacional trabalhou para fornecer ajuda no confronto, mas a situação continua crítica até os dias de hoje, especialmente em áreas sob bombardeio constante. Como falei, apesar de não ter mais aquele fervor da mídia em cobrir o acontecimento, a guerra em si entre a Rússia e a Ucrânia, a batalha entre as duas nações continua forte. Enquanto a luta prossegue, as tentativas de negociações de paz têm sido esporádicas e muitas vezes sem nenhum resultado. Parece que os dois não querem uma solução, principalmente o lado russo. Embora houvesse discussões em momentos críticos, as desconfianças mútuas e as condições impostas por ambos os lados dificultam um acordo. A guerra continua a ser uma fonte de tensão global, afetando mercados, energia e segurança em várias partes do mundo. Bom, a verdade é que estamos chegando no final de 2024 e a guerra ainda está em andamento e parece que longe de acabar. A Ucrânia continua a receber apoio militar e econômico do Ocidente e há um forte sentimento de determinação do povo ucraniano para continuar a resistir à agressão russa, não importa o que aconteça. Por outro lado, a Rússia ainda enfrenta pressões internas e externas, com sanções que afetam a sua economia. De toda maneira, Putin ainda confia no seu forte poder econômico, mesmo sem precisar dos outros. Já com relação à situação do campo de batalha, por lá as coisas andam bem voláteis, com os dois lados tentando ganhar vantagem em um conflito que já está chegando no seu 3º ano. Enfim, a resistência ucraniana e o apoio internacional permanecem como fatores cruciais para o desenrolar dos eventos. Em notícias bem recentes, o presidente da Ucrânia, o Zelensky, disse em alto e bom tom que descarta ceder qualquer território para encerrar a guerra. Só que as coisas podem ficar ainda mais preocupantes para os ucranianos. De acordo com o próprio líder da Ucrânia, a Coreia do Norte está entrando na guerra em seu país ao lado da Rússia. Segundo Zelensky, o serviço de inteligência ucraniano descobriu que Pyongyang já enviou militares e armas para o país de Putin. Isso tem grande chance de ser real. O que será que o gordinho maluco da Coreia está aprontando? Na terça-feira, dia 15 desse mês, o Kremlin anunciou que faria em breve um tratado militar com a Coreia do Norte que permitirá que os países se defendam mutuamente em caso de um ataque de terceiros a ambos os territórios, o que mostra então como os dois países estão cada vez mais próximos. Temos uma aliança crescente entre a Rússia e regimes como o da Coreia do Norte. Não se trata mais apenas de transferir armas. Na verdade, trata-se da transferência de pessoas da Coreia do Norte para as forças militares do ocupante. Obviamente, em tais circunstâncias, nossas relações com os nossos parceiros precisam ser desenvolvidas. A linha de frente precisa de mais apoio. Em contrapartida, os rivais de Kim Jong-un e aliada dos Estados Unidos, a Coreia do Sul, não ficou para trás e disparou uma salva de tiros de alerta, mostrando que os seus vizinhos, se eles fizerem algo, eles também vão dar as caras. E aí a Coreia do Sul vai entrar na parada. Olha que doideira, né? O negócio tá ficando feio. Nessa última quarta-feira, Zelensky fez um discurso no parlamento ucraniano, no qual ele apresentou aos parlamentares o seu plano de vitória, o qual disse que derrotará a Rússia. Apesar dele não dar muitos detalhes sobre o plano, o presidente disse que a vitória sobre a Rússia envolve necessariamente a entrada do seu país na aliança do Tratado do Atlântico Norte, na OTAN. Qual será a estratégia que Zelensky tem em mente? Já o secretário-geral da OTAN, o Mark Rutte, ele disse que está em contato com aliados da organização para discutir os próximos passos a serem dados. Será que eles vão ajudar finalmente os ucranianos de maneira mais forte? E caso isso aconteça, Putin cumprirá sua promessa de usar armas nucleares? Enquanto a luta continua, o impacto humanitário é devastador e a comunidade internacional observa atentamente, esperando por uma solução que ainda parece distante. Agora me diz aqui, o que você acha que vai acontecer? Como que essa guerra vai terminar? Algum lado vai ceder? A Ucrânia vai entrar para a OTAN? O Putin vai bombardear tudo com arma nuclear?
Será? Né? Eu não sei. Né? Comenta aqui embaixo o que você acha que vai acontecer. Até o próximo vídeo. Tchau!